criando um fluxo a partir de conectores. Acessando inicialmente o Microsoft Flow, na sua interface inicial, na sua tela de bem-vindo, nós temos aqui em cima o link de conectores. E aqui nós temos o repositório de todos os conectores habilitados pela Microsoft, desde os conectores mais populares, como o Office 365 Outlook, nada mais é do que o Exchange, o OneDrive for Business, os usuários do Office 365, SharePoint, todos esses três primeiros aqui diz respeito a Office 365. Aí nós temos a rede social Twitter, as notificações, RSS, Outlook.com, que é a solução de correio gratuita da Microsoft, e os outros conectores, os adicionados mais recentemente. Olha que bacana, você consegue saber o que a Microsoft está trazendo de novidade para o Flow em conectores, e aí você tem a lista completa, tá? Sempre você vai encontrar essas três seções. Detalhe para os conectores Premium, tá? Para você conseguir utilizar um conector Premium, por exemplo, como o da Adobe Creative Cloud, você precisa ter o plano correto de Microsoft Flow. Dúvidas? Consulte a nossa aula de licenciamento, ok? Então, nós vamos inicialmente aqui chamar o conector de SharePoint. Só que eu sei que ele está aqui, eu sei que ele está aqui em todos e em conectores populares, mas eu quero fazer um search, eu quero fazer uma pesquisa. Porque pode ser que o meu conector que eu precise não esteja nessas listas rápidas aqui, né? Então eu quero encontrar ele e não quero ficar percorrendo aí toda a barra de rolagem. Ó, ele achou nos três lugares, né? Em todos os adicionados recentemente conectores populares. É o mesmo, tá? Em qualquer um que você clica, você aciona o mesmo conector. Diz respeito à mesma solução, Microsoft SharePoint. Descrição. Vamos lá. O SharePoint ajuda as organizações a compartilhar e colaborar com colegas, parceiros e clientes. Aqui ele dá um overview sobre a solução respectiva daquele conector que você está querendo utilizar. Você pode se conectar ao SharePoint Online ou a um SharePoint Server 2013, né? Então aqui ele diz SharePoint 2013 local. Ou ainda a uma farm de SharePoint 2016 usando o gateway de dados local para gerenciar documentos e itens de lista. Olha que interessante. Então você consegue se conectar não só ao SharePoint Online do Office 365, mas às soluções SharePoint Server 2013 ou 2016, a mais atual. Ok? E aí ele diz o seguinte, olha, estes são os gatilhos da solução SharePoint. Te informa que um gatilho é um evento que inicia um fluxo, ele é um starter, tá? Então aqui você tem alguns gatilhos para serem trabalhados desse conector, e abaixo a Microsoft já traz, já filtra para você todos os templates, todos os modelos de flows de automação de processos de negócio que envolvem o Microsoft SharePoint. Então, essa parte nós vimos aqui em modelos, né? Inclusive, nós criamos um modelo de aprovação ali com um item criado, tá? Mas aqui, ó, ele te traz filtrando a solução do respectivo conector. Olha quanta coisa dá para fazer com o SharePoint. É bastante coisa. Tá? Não só dentro do próprio Office 365, como aqui, envolvendo o Office 365, o SharePoint e o Outlook.office365.com, que é o nosso Exchange, né? Nosso OWA, Outlook Web App, mas também indo para fora, né? Indo lá no Twitter, indo em soluções terceiras para poder fazer essas automações. Olha só, indo lá no Google Drive, no Slack e assim por diante. Bom, nós iremos iniciar aqui um gatilho primeiro, porque nós viemos em conectores, eu não quero usar um modelo desta vez. Vamos dar uma olhadinha nos gatilhos que tem. Quando um arquivo é criado, somente propriedades. Quando o arquivo é criado em uma pasta. Quando um arquivo é criado ou modificado, somente propriedades. Quando um arquivo é excluído. Quando um item é criado, não necessariamente um arquivo, pode ser um item de lista, tá bom? Quando um item é criado ou modificado, aqui você já tem um leque com um pouquinho mais de possibilidades, não só de criação, mas também de edição, né, de modificação. Você entra na lista, modifica um item e isso é um gatilho, vai startar uma ação, que é a próxima etapa do meu fluxo. Quando um item é excluído, tá vendo? Não necessariamente um arquivo, mas um item de lista também. E quando um arquivo é criado ou modificado em uma pasta, quer dizer, não basta que ele seja criado ou modificado dentro de uma biblioteca. Você vai poder especificar uma pasta para que isso acontecendo lá dentro, ou seja, o gatilho sendo startado, você possa seguir o seu fluxo startando mais condições, se você quiser, ou ir direto para as ações, tá bom? Então aqui eu vou criar o nosso flow de exemplo na criação de item, tá? Então na criação de item, vamos lá.
Veja que quando eu inicio um gatilho no Microsoft Flow, ele me traz aqui, ó, todas as capacidades de configuração dessa etapa, que é a etapa de gatilho inicial. A primeira coisa que ele pede é o endereço do site, então você vai ter que ter a URL do seu SharePoint para começar a trabalhar. Vamos acessar aqui a nossa solução SharePoint. Eu vou acessar a minha intranet. A minha intranet é assim, ó, visionsharedat.sharepoint.com. Tá certo? E aqui nós temos alguns sites associados, algumas bibliotecas e assim por diante. Eu vou acessar o meu site de treinamentos. Foi um site que eu desenvolvi aqui com base em uma interface 2016. Aí eu tenho um site moderno, com biblioteca moderna e assim por diante. Tá? Eu tenho alguns itens aqui. São listas, são links para sites externos, eu tenho biblioteca, né, alguns recursos nativos, inclusive, do site, como bloco de anotações de site e assim por diante. Para o nosso exemplo, eu vou criar uma lista nova aqui, chamada lista de ramais. Tá? Então, novo, lista, vou dar o nome dela aqui de ramais e vou dar uma descrição para ela. Lembrando que nome é obrigatório, você tem que ter um nome para a lista, até porque ele gera uma URL para essa lista com base nesse nome. E eu vou colocar uma descrição. Lista de ramais. Bem intuitivo, só para não ficar vazio. Tá? E eu já vou pedir para automaticamente o SharePoint incluir na minha barra de navegação aqui do site, na minha barra lateral esquerda, para não precisar fazer isso manualmente, o que também é possível e muito fácil. Basta que você tenha a URL do item criado. Veja só, eu criei a lista, já veio para cá, não precisa eu editar, incluir, colar o URL, colocar o nome ramais. Agora eu posso configurar os meus campos. Tá? Em título, eu poderia aqui renomear e chamar de ramal. Vou salvar. Olha só, vou adicionar aqui mais uma coluna. Essa coluna vai ser do tipo pessoa. E eu vou dar o nome para ela de colaborador. Posso colocar uma descrição aqui ou não. Neste caso, para os campos, eu não vou colocar a descrição. Poderia colocar aqui, insira o nome do colaborador referente ao ramal. Tá? Isso é uma boa prática e eu aconselho para que você sempre tenha pessoas instruídas nos seus sistemas, né? Para que você tenha, por exemplo, um cenário de novos colaboradores entrando, vai preencher, não sabe muito bem como faz? Poxa, às vezes uma descrição ajuda, viu? Tipo de campo que é de pessoa ou grupo, ou seja, não basta só digitar o nome, né? Você, quando começa a digitar, ele valida, ele vai buscar lá no diretório de usuários da empresa, então ele vai validar corretamente. Só que evita que você digite incorretamente. Troque ali um caractere, dê espaço a mais, coloque minúsculo, maiúsculo, saia de um padrão. Tá? Ou coloque, por exemplo, um colaborador que não exista. Tá? Então aqui você pode permitir seleção de grupos ou não. E você tem mais opções aqui, né, para criar esse tipo de campo. Cada campo tem as suas propriedades. Para esse tipo de campo pessoa, você pode permitir várias seleções, né, a famosa seleção múltipla. Você pode exigir que esta coluna contenha informações, ou seja, se o usuário, ao gerar o formulário que dá acesso à gravação desse item de lista, ele não preencher esse campo de colaborador, ele não pode salvar e o formulário vai apresentar um erro para ele dizendo que o campo é de preenchimento obrigatório. Ele pode impor valores exclusivos. Então você pode forçar que ele apenas consiga configurar, criar para aqueles valores exclusivos. Okay? Nesse caso não, porque não é um menu drop-down, né? Ele vai puxar do diretório, já é validado. Então eu não vou selecionar essas opções aqui. Adicionar todos os tipos de conteúdo. Bom, eu vou salvar. Só vou trabalhar com esses dois campos mesmo, tá? Ramal, que é do tipo texto, por eu ter renomeado ali título, né? E colaborador, certo? Olha lá, coluna colaborador foi criada, ele informa aqui. E aí, se eu vier em novo, ele vai me abrir um formulário muito clean, muito rápido, muito eficiente, com título, que é obrigatório, e colaborador. Tá? Título virou ramal, daqui a pouco o texto muda aqui. E aí, colaborador, que eu decidi. Ó, vou buscar aqui só para você ver, tá vendo? Ó, ele busca no diretório. Então, não tem como você preencher com um colaborador que não está no diretório. Tá? E aqui é um padrão, né, dos formulários nativos de listas do SharePoint, onde você pode colocar um anexo associado. Bom, eu vou colocar aqui ramal 100 e vou salvar. Só para mostrar o processo de preenchimento de um item de lista do SharePoint. Eu posso criar mais colunas aqui, controlar todo e qualquer tipo
de conteúdo aqui, certo? Eu posso editar, compartilhar, copiar o link, excluir o item da lista, tá bom? Esse aqui é um procedimento padrão de preenchimento de item de lista, através de um formulário nativo do SharePoint. O fluxo vai agir justamente nesse gatilho. Este será o nosso gatilho, a ação que vai desencadear o nosso fluxo, os processos, as etapas do nosso fluxo. Então, eu vou excluir, até porque eu vou fazer o preenchimento novamente com esse mesmo item de lista, tá vendo? A lista vazia, não há nada para mostrar aqui. Exclusão também aqui, ó, detectada, concluída. Agora eu vou startar o meu fluxo com base nesse connector que a gente criou. Só que para isso eu preciso do endereço do site. Eu sei que a lista está aqui, ó, em visionsharedat.sharepoint.com, é a minha raiz, /sites/treinamentos, que é o meu site de treinamentos. Então eu vou colar, ou eu encontro. Olha lá, tá vendo? Já encontrei, tá vendo? O que ele fez aqui? Uma leitura de todos os sites que eu tenho aqui, ó, configurados, criados no meu ambiente Office 365, porque este é um ambiente Office 365 com o SharePoint Online. Como ele já encontrou, eu não preciso colar. Tá aqui, ó, treinamentos, visionsharedat.sharepoint.com/sites/treinamentos. É até preferível que você sempre use a validação quando ele faz o autodescobrimento, e-discover, tá? Nome da lista, aí você vai acionar aqui o expandir para poder ele verificar aqui, ó, todas as listas que contém no site. Olha que bacana, ele também leu. Ele não leu só o repositório de sites, mas o repositório de itens, né? E dentro desse repositório de itens, como a filtragem aqui é por lista, nesse connector, então ele conseguiu encontrar a lista que a gente acabou de criar, que é a lista de ramais. Muito bom, conseguiu encontrar. Nas opções avançadas, você vai modificar ou não o limitar colunas por modo de exibição. Aí você tem algumas opções aqui, todos os itens e usar todas as colunas não limitar. Ok? Você pode sempre expandir ou ocultar as opções avançadas. Vale lembrar que cada conector, cada conector, ele tem suas respectivas instruções nas opções avançadas. Para esse tipo de conector que é do SharePoint e é com o if aqui, né? Quando um item é criado, é o meu gatilho. Para esse gatilho do SharePoint, eu tenho esse tipo de opção avançada. Para os outros tipos de gatilhos, você terá tantas outras opções avançadas, tá? Então depende muito do gatilho e da solução que você está acionando aqui no seu flow. Bom, essa etapa, essa step, ela está pronta. Agora eu preciso adicionar uma nova etapa e eu clico aqui embaixo. Para uma nova etapa, eu posso adicionar mais uma ação, assim como essa, e aí eu tenho que levar em consideração que eu tenho que atender as duas condições, né? Elas se tornam condições para poder o resto do meu fluxo caminhar. Se eu atendi a primeira condição e eu quiser configurar mais uma, eu só tenho que levar em consideração que enquanto as duas não forem atendidas, então a comparação, o teste lógico não vai resolver, e aí o fluxo não caminha, porque ele vai ficar esperando a segunda acontecer também. Para o nosso caso aqui, esse exemplo mais simples, eu não vou colocar mais uma etapa adicional, eu já vou ir aqui na condição, adicionar uma condição. Eu não vou adicionar uma condição adicional como essa aqui, né? Mais um gatilho. Eu já vou direto aqui para a ação. Tá? Em mais, você ainda tem adicionar um caso de opção, adicionar uma opção aplicada a cada, adicionar um escopo e adicionar uma opção fazer até. Nós falaremos sobre elas no treinamento. Por enquanto, vamos mexer com gatilhos e ações, tá bom? Condições e ações. Eu já tenho minha condição pronta, meu gatilho. Agora eu vou adicionar uma ação. E aí a ação, na ação, você pode selecionar o conector que você quer também. Olha lá, adicionar uma ação. Esta etapa será executada quando o gatilho for executado. Ou seja, quando a condição for atendida. Tá? Então vamos lá. Da mesma forma que eu escolhi a solução lá no meu gatilho, eu vou escolher a solução na minha ação também. Nesse caso, eu quero que seja enviado um e-mail, tá? Bem simples. E aí, se eu digito e-mail, ele me vem todas as capacidades de e-mail aqui, todas as soluções de e-mail possíveis. Então, eu tenho desde o Office 365, que é o próprio do Outlook, eu posso fazer várias coisas. Olha quantas ações eu tenho aqui, ó. São 12 gatilhos para e-mail e 71 ações. Então você pode encaminhar um e-mail, enviar um e-mail com opções, enviar um e-mail simples, que é esse que a gente vai usar, excluir e-mail, exportar e-mail, marcar como não lido. Gente, tem muita coisa, tá? Dá para você fazer bastante coisa. Você tem os conectores Premium,
além do Notifications, que é padrão do Flow, você tem os conectores Premium, que envolvem e-mail. Você tem a opção de enviar uma notificação por e-mail do próprio Flow. Olha que interessante, o próprio serviço do Flow envia para você. Ok? Você tem como enviar um e-mail a partir do Gmail e fazer outras coisas também. Olha só, muitas soluções de e-mail. Você tem o Outlook.com, que é a solução de correio da Microsoft gratuita. E assim vai. Politmail, tá vendo? Nós vamos utilizar aqui a primeira opção que foi habilitada para esse tipo de cenário, que é o e-mail de notificação do próprio Flow. O próprio serviço do Flow vai enviar uma notificação. Olha só, crie uma conexão para e-mail. Selecionando aceitar e criar conexão, você concorda em associar-se ao SendGrid, porque ele utiliza o SendGrid para poder enviar essas notificações. Aqui é um termo, né, de aceite de uso da solução, do serviço. A Microsoft poderá compartilhar suas informações de contato com o SendGrid, se for necessário que o SendGrid opere e solucione problemas do serviço ou impeça o uso incorreto. Então você deve aceitar, você tem que aceitar, tá? Recomendo que você leia os termos todos antes para saber o que você está aceitando. E aqui, olha só, você vai começar a configurar aqui, ó, as características desse envio de e-mail, tá? Então, no para, ele diz o seguinte: uma lista de endereço de e-mail válido separado por vírgula ou ponto, enfim, você pode determinar as pessoas que vão receber essa notificação quando o item for criado na lista. Então eu vou preencher aqui. Olha lá. Já detectou que é inclusive um usuário interno do sistema, pelo endereço, né? É o meu SMTP. O assunto é o seguinte, é o que vai aparecer lá no meu texto do e-mail que vai chegar da minha notificação para a pessoa que vai receber. Então aqui eu vou colocar o seguinte, um ramal, ou posso fazer até o seguinte, o ramal, e aí eu vou dar um espaço para colocar exatamente o ramal que está sendo criado. Olha que interessante. Como que eu vou procurar? Eu vou procurar aqui no conteúdo dinâmico. Eu tenho conteúdo dinâmico e tenho expressões. São funções que me ajudam a personalizar as minhas ações de fluxo. Nesse caso, o conteúdo dinâmico ele já atende, porque eu tenho aqui, ó, vários conteúdos dinâmicos que eu posso aproveitar para fazer parte dessa minha etapa de ação. Eu tenho o caminho da pasta, colaborador claims, department, o display name, tudo referente ao colaborador. Colaborador e-mail, job title, colaborador picture, a imagem, enfim. Aqui você já tem os itens da lista, ó, criado por department, criado por display name, e aí vem, ó, ID de ativo de conformidade, o identificador. Vamos encontrar aqui o nome do item, olha só. Tá vendo o título? O título do item não é o nome do meu ramal, não é o meu ramal em si, eu não substituí. Então ele está indo lá na lista e buscando o que ele pode trazer de campos, de colunas de site, de conteúdo reutilizável para poder fazer parte aqui do assunto do e-mail que vai chegar. Então, eu vou selecionar o título. Naturalmente aqui, o título é o meu ramal. Então agora, o ramal foi criado por... E aí eu vou mencionar também quem foi que criou. Mais uma vez eu tenho aqui, ó, nome do arquivo, do item da biblioteca. Se for arquivo, eu vou verificar aqui, ó, criado por... Ó lá, claims, identificador interno, se você quiser usar claims para identificador interno. Se você quiser usar display name, aí vai ficar mais legal, porque olha só, o display name é o nome de exibição de quem criou o item na lista. Aqui, naturalmente, você pode adicionar o criado por, que é um padrão, por exemplo, para bibliotecas de documentos, que não deixa de ser uma lista. Mas como esses campos estão sempre disponíveis, são padrões do SharePoint, você pode utilizar aqui também, olha só, vai ficar bem bacana. Por exemplo, se a Amanda criou o ramal 105, vai chegar no título do e-mail assim, o ramal 105 foi criado por Amanda. Tá? Então vai chegar bem transparente. E aí, ó, corpo do e-mail, você vai colocar o conteúdo aqui, ó, tá? Os detalhes do corpo do e-mail. Então eu vou escrever aqui o seguinte.
o colaborador acima citado criou o respectivo ramal na lista de ramais do site treinamentos. Posso até colocar o seguinte: esta é uma notificação. Tá vendo que não é um campo de texto simples, é um campo de caixa de texto. Você pode colocar um corpo de e-mail aqui. Quanto mais você digita, a caixa vai aumentando, vai crescendo. Tá vendo? Já tem duas linhas. Esta é uma notificação do Microsoft Flow para notificá-lo, para avisá-lo, para não ficar redundante, né? De que vou até colocar assim para ficar unissex, o colaborador, a colaboradora, acima citado, criou o respectivo ramal na lista de ramais do site treinamentos. Perfeito. Você ainda pode adicionar mais conteúdo dinâmico. Você pode mostrar as opções avançadas. Olha que bacana, tá vendo? Eu falei que cada conector, sendo ele um conector de gatilho ou um conector de ação, ele vai ter as suas propriedades particulares nas configurações avançadas, aqui em opções avançadas. Então aqui, ó, nomes no campo para. E aí você vai adicionar aqui, se tiver a necessidade de personalizar essa parte. O HTML, como que ele vai ser configurado? True, false. O com cópia vai ser habilitado para alguém, você pode mandar com cópia. Nomes de com cópia, display names. Com cópia oculta, vai ser configurado. BCC, CCO, CC, anexo, vai ter algum anexo? Você pode adicionar conteúdo dinâmico para anexo, tá vendo? Para anexo, por exemplo, não tem conteúdo dinâmico. Então é muito intuitivo, porque isso aqui é muito modular. A construção de um flow é muito modular. Basta que você entenda a sua estrutura e o mecanismo de gatilhos e de ações que você vai conseguir desenvolver fluxos muito bons. Tá? Nome do arquivo anexo, se houver, então você pode pôr um anexo em si e o nome bonitinho para poder ele clicar no display name, ali não tem nenhum link não amigável, aqueles links enormes, né? Eu vou ocultar as opções avançadas, porque as opções avançadas não são necessariamente obrigatórias serem personalizadas para funcionar o fluxo, elas já vêm por um padrão funcional muito bom ali, que é só se você realmente quiser personalizar mais a fundo que você aciona, tá? Bom, basicamente é isso, olha só. Tanto que quando eu clico fora, ele diz o seguinte: pronto para criar o fluxo? Quando terminar de adicionar etapas, verifique se o seu fluxo tem um nome e escolha criar fluxo. Ok? Então aqui você pode adicionar mais ações, você pode enviar um e-mail e fazer tantas outras coisas com base nessa condição. Pode sair fazendo um monte de coisa, mas nesse caso, como é um exemplo mais simples, nós vamos apenas usar um gatilho e uma ação. Nós podemos chamar de uma condição e de uma ação. Tá? Ele está dizendo aqui para você verificar se o fluxo tem nome. Tá? É importante que ele tenha nome para você identificar depois no seu repositório de fluxos do Flow. Por enquanto ele não tem nome, o título é dado aqui. Então vamos dar o seguinte nome: quando um item é criado na lista de ramais do site treinamentos, notificar os gerentes. Vamos chamar ele assim. Tá? Digamos que eu esteja entrando aqui como um gerente, e aí, veja que eu coloquei só eu, mas eu posso colocar mais pessoas recebendo e-mail. Posso colocar um monte de pessoas recebendo. Se é um grupo de gerente, coloca todos os gerentes aqui. Não tem problema nenhum, só colocar o e-mail. Tá? Bom, o meu fluxo está pronto. O que eu preciso fazer agora? Salvar o meu fluxo aqui embaixo, ele já tem um título, olha lá, salvando. Depois que você salva um fluxo, ele informa aqui, ó, salvo o status. Aí você pode testar. Aí você diz o seguinte: vou executar a ação de disparo, tá vendo, no teste de fluxo. É sempre bom você testar o fluxo para ver se ele está funcionando, não tem um erro de estrutura lógica, tá? Então você informa que você vai testar a ação de disparo, e aí você vai salvar e testar. Nesse momento ele ativa o fluxo, deixa ele funcional. Ou seja, ele está lá só esperando nesse momento
que o gatilho seja acionado. Olha lá, para vê-lo funcionar agora, adicione um novo item à lista da pasta do SharePoint que você selecionou. Isto pode levar algum tempo. Tá vendo? Ele informa inclusive o que você tem que fazer. É muito intuitivo. Ele roda e ele diz o seguinte, ó, começa aqui já ó, quando o item é criado. Por que está com X? Porque há 3 segundos ou mais ele está fazendo um refresh e está identificando que não entrou nada na lista. Vamos fazer o teste agora. Novo item de lista. O meu ramal vai ser o 100. O ramal desse colaborador aqui é do Maurício e eu vou salvar. Eu vou fazer bem rapidinho para poder a gente voltar lá e ver o fluxo identificar, tá bom? Ó, cliquei. Esse é o gatilho. Criei um item na lista. Já fui para aqui para a gente não perder ele identificando. Opa! Olha que bacana. Fluxo executado, data e horário exato. Horas, minutos e segundos. Olha que legal aqui o status. Write significa que executou a condição, ou seja, ele identificou a criação do item e ele realmente mandou o e-mail através do serviço próprio do Flow, que é o SendGrid, por conta da condição. Identificou a condição e startou a ação. Aqui ele ainda diz também, olha só, seu fluxo foi executado com êxito. Quer ver aonde que eu vejo isso mais? Aqui, ó, em meus fluxos. Olha lá, o fluxo que a gente acabou de criar. O bom ícone você já vê, né? Ó, quais são os conectores que a gente está usando. Olha o título que eu dei, que bacana. Quando o item é criado na lista de ramais do site Treinamentos, notificar os gerentes. Ele mostra a última modificação, que foi há 2 minutos atrás. Mostra que o fluxo está ativado. Eu posso editar ele, eu posso fazer atribuições ou convidar proprietários e ainda fazer mais ações, como salvar como, ver análise, enviar como modelo para a Microsoft, para ficar lá naqueles modelos prontos que a gente já viu, exportar em um arquivo zip ou JSON, ou excluir o fluxo. Eu vou apenas entrar, clicar nele para entrar e ver as propriedades. Olha que legal. Eu tenho aqui todas as propriedades do fluxo, eu posso adicionar uma descrição a ele dizendo o que ele faz. As conexões, ou seja, os connectors que a gente usou, tá vendo? Ele logou aqui e conseguiu configurar aqui também. São 2 connectors. E o histórico de execução, olha que legal. Succeeded. Então, teve sucesso aqui há 2 minutos atrás. Ele executou uma vez porque entrou um item na lista. Se tivessem entrado mais itens, ele executaria respectivamente, a quantidade de vezes. Se eu entrar aqui nos detalhes do histórico de execução, eu vou para aquela telinha, onde eu vejo exatamente as etapas que ele executou com sucesso. Agora vamos ver se realmente a ação foi realizada, né? Porque tem que ter chego um e-mail para mim. Vamos lá. Opa, já vi uma notificação aqui no meu Office 365. Ah, legal, olha aqui, ó, Microsoft Power Apps and Flow. Olha lá, vamos clicar aqui. Eu posso clicar aqui direto na notificação, ou posso ir para a caixa de correio separada. Eu vou usar o AWA, mas poderia ser Outlook ou qualquer outro cliente de e-mail. E vejam só, o e-mail chegou através do serviço do Microsoft Power Apps e Flow, porque o Power Apps também usa o SendGrid para enviar e-mails. Tá? O que eu vou fazer aqui no meu OWA? Eu vou sempre permitir conteúdo, né, exibir conteúdo desse remetente, que é microsoft.powerapps.com. Olha lá. Esta é uma notificação do Microsoft Flow para avisá-lo de que o colaborador ou a colaboradora acima citado ou citada criou o respectivo ramal na lista de ramais do site Treinamentos. Olha que legal, o texto que eu configurei lá no corpo do e-mail. Olha o título do e-mail, que sensacional. O ramal 100 foi criado por Maurício Casemiro. Isso aqui já está a chave do sucesso deste Flow que a gente criou. Eu já sei o que está acontecendo, qual ramal que foi criado e quem criou esse ramal. Já notifico, já sei quem que é na hora. Se está criando um ramal errado ou se está fazendo alguma coisa que não pode na lista, eu já bato na pessoa certa. Não fico pesquisando ali, quebrando cabeça, tá certo? Dessa forma você consegue criar um flow rápido aí de 2 etapas, apenas uma condição, um gatilho, né, e uma ação através de connectors separados aí, escolhidos a dedo no Microsoft Flow. Espero que tenha gostado. Até a próxima videoaula.